Glória a Deus. Gente, abra a sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Estou muito empolgado de compartilhar uma palavra com vocês. Eu acho que nunca é uma palavra muito forte. Mas há muito tempo eu não tenho uma expectativa tão grande com um ano que se inicia como eu estou para o ano de 2022. E é muito bom ter expectativas, né? Expectativa é fé. Expectativa nos move a entrar em ação, a fazer planos, a nos mover, a crer em coisas maiores, a nos mover de uma maneira mais intensa, mais rápida, né? Nos mover com mais intensidade, com mais força, com mais energia, e isso faz com que a gente alcance mais resultados. E os nossos resultados glorificam a Deus. Amém? Eu não sei como você está, mas eu queria muito que parte dessa expectativa, parte desta fé que está no meu coração, possa ser compartilhada com você, com respeito aos seus projetos, com respeito aos projetos da sua casa, com os projetos dos seus negócios, com os projetos familiares que você tem, com os projetos ministeriais que você tem para o ano de 2022. E eu espero que você não tenha esquecido do seu projeto de vida, porque faz muito pouco tempo que nós consagramos ele. Não deu tempo de esquecer ainda, né? Então você sabe o que você escreveu ali, o que você apresentou diante do Senhor, e está lá, diante de Deus. E eu estou aqui, né, me preparando para, como um corredor que se prepara aí para uma maratona, para uma corrida, um pré-aquecimento para essa virada de ano, para que quando começarmos janeiro, nós já estamos prontos, aquecidos, para perseguir os projetos que nós estabelecemos e apresentamos diante de Deus, e alcançarmos eles, realizarmos eles, e termos aí um testemunho para contar, né, no final de 2022. Eu quero que você esteja aqui, ó, no telão, quer dizer, não vai estar aqui, vai estar naquele lugar lá, porque a gente vai estar feita a reforma, né, no telão novo, você vai estar lá contando o seu testemunho, amém, da vitória que você alcançou em 2022, amém, gente? Nossa, com essa animação a gente vai conseguir tudo em janeiro já. Eu estou até assustado. Glória a Deus, glória a Deus. Você é vencedor, irmão. Você está aqui no último dia, né? O último culto do ano. A maioria das pessoas estão viajando, estão correndo por aí, mas nós estamos aqui porque não há outro lugar melhor. Se estamos aqui na cidade, não há outro melhor lugar do que estarmos adorando e louvando a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Abra sua Bíblia comigo, então, no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 11. Eu quero compartilhar com você uma palavra que eu vou colocar o nome de Vivendo uma Virada. Uma virada, né? Quarta-feira que é a virada? Não, quinta-feira, né? Terça, meu Deus. Sexta. Mas quarta não vai ter culto. Então isso pelo menos eu acertei. Isso é bênção. Mas agora na sexta-feira vai ser a virada do ano, né? E a gente vai ter que viver uma virada, não só no calendário, mas é aquele dia típico de fazer as promessas de emagrecimento e todas as outras viradas. Mas eu queria compartilhar com você, porque, queira ou não queira, a gente sempre dá eu não sei você, mas uma revisada na vida, né? E aí, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz de bom, o que eu não posso repetir no próximo ano, o que eu devo repetir, o que eu tenho que mudar, o que eu preciso dar uma virada na minha vida, definitivamente, o que Deus precisa providenciar uma virada para mim. Então eu queria compartilhar com você, dentro desse texto, uma virada, dando uma virada, vivendo uma virada. Aqui tem uma história
que não é tão conhecida, mas com certeza você já ouviu. No livro de Juízes, né, era uma época em que não havia rei em Israel. Foi uma época que precedia a época dos reis de Israel. Então, o povo era governado por Deus através de homens ungidos, homens que se levantavam, que Deus levantava, mas não como rei, não com uma unção real, mas eles eram chamados juízes, né? Eles eram responsáveis por trazer a ordem sobre a nação, trazer a palavra de Deus sobre a nação, junto com o profeta, com o sacerdote, mas trazer algum tipo de instrução sobre a nação durante um tempo. E o livro de Juízes vai falar de vários juízes que Deus estabeleceu sobre a nação de Israel, até que começasse o tempo em que Deus estabeleceu o primeiro rei de Israel, quando o povo pede um rei, né? E Deus estabelece a Saul, o primeiro rei de Israel, logo depois Davi, né? O segundo rei de Israel, onde a Bíblia diz que foi um rei ou um homem segundo o coração de Deus. E nós entendemos que ele não foi segundo o coração de Deus porque ele era perfeito, não é isto, mas porque ele amava a Deus e ele tinha um coração apto ao arrependimento, ao conserto. Quando ele era confrontado com seus erros, suas debilidades, ele não dava desculpas, ele se quebrantava, ele estava apto a se corrigir diante do Todo-Poderoso. Isso agradava o coração de Deus. Mas eu quero falar a respeito de um juiz, né? Que nem sempre foi juiz. Na verdade, ele começou, o começo da sua vida foi muito complicado. Um jovem chamado Jefté. Olha o que diz aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 11 de Juízes. Né? De Juízes, vamos lá. Diz assim: era então Jefté um gileadita, valente e valoroso. Diga, valente e valoroso. Ok? O seu pai era Gileade e a sua mãe era uma prostituta. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, o expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, onde homens levianos se ajuntaram a ele e o seguiam. Opa, tem mais uma qualidade aqui de Jefté: ele era líder, porque ninguém segue alguém que não seja líder, né? Alguns dias mais tarde, quando os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Mas Jefté disse aos anciões de Gileade: não me odiastes e não me expulsastes da terra do meu pai, porque agora viestes a mim quando estáis em aperto? Respondeu os anciões de Gileade a Jefté: é por isto que viemos te procurar. Vem conosco, combate contra os filhos de Amon, e serás o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então perguntou Jefté aos anciões de Gileade: se me tornares a levar a combater contra os filhos de Amon, e o Senhor der a mim, então serei o vosso chefe? Respondeu os anciões de Jefté a Jefté: o Senhor é testemunha que certamente faremos conforme a tua palavra. Amém? Até aí. A história diz que Jefté, então, diante dessa proposta, volta para a terra, a sua terra, a terra de Gileade, e combate contra essa nação, os amonitas. Essa nação era uma nação inimiga de Israel, uma nação que nasceu através do pecado. Era uma nação a qual Deus aborrecia. Se você olhar a história da nação dos amonitas e dos moabitas, a origem dessas duas nações foi através de um incesto. Na verdade, as filhas de Ló, quando Deus tira Ló, lembra de Ló, sobrinho de Abraão, que se separou de Ló e vai morar lá em Sodoma e Gomorra, aquela terra do pecado, onde Deus destrói Sodoma e Gomorra por causa da promiscuidade.
Então, Deus se aborrece com Sodoma e Gomorra, destrói aquelas duas cidades, mas antes tira Ló de lá. E sai de lá, e a Bíblia diz que a esposa de Ló olhou para trás, né? Tem até aquela musiquinha que a gente aprende lá na salinha das crianças, né? Que a esposa de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal, porque eles não podiam olhar para trás. E ela olhou, e agora então se salvam as duas filhas de Ló e Ló. O que acontece? Que as duas filhas de Ló não tinham descendência, e as duas maquinaram, não esperaram em Deus uma resposta, mas maquinaram o mal. Disseram, vamos embebedar o nosso pai e ter relações com eles, com o nosso pai, para que possamos ter descendência. E embebedaram o seu pai, primeiro a mais velha, que deu a ideia, e teve relação com o pai, e engravidou. E depois a mais nova fez a mesma coisa. E de uma nasceu uma criança que foi a origem dos moabitas. E outra nasceu outra criança que foi a origem dos amonitas. E essas duas nações sempre pelejaram contra Israel. A origem é ruim. A origem foi mal. Né? Quando a origem é má, quando a semente é má, toda a árvore vai ser má também. Então essa guerra, de tempo em tempo você vai ver, os amonitas se levantam contra Israel, os moabitas se levantam contra Israel. E Deus sempre querendo curar essa raiz. Deus sempre querendo restaurar, mesmo depois de todo esse pecado. Bom, mas o que eu queria compartilhar com você, exatamente esta manhã, é como Deus, Ele é um Deus que promove, né, viradas na nossa vida, situações de mudanças. Esse rapaz, ele também nasce de uma relação não tão correta. Né? O seu pai, Gileade, toma uma prostituta e se relaciona com essa prostituta e tem um filho. E esse filho ele coloca o nome de Jefté. Eu não sei se por conserto, alguma coisa, ele assume esse filho e traz esse filho para o seu relacionamento. E Jefté era o primogênito, era o primeiro filho de Gileade. E o primeiro filho de Gileade, ou o primeiro filho de qualquer patriarca, ele tem duas partes da herança, 2/3 da herança sempre pertence ao primogênito de cada família. E acontece que esse menino ele é criado, né? Talvez e ali dentro como um filho. Gileade assume essa criança como pai dela, cria ele como um filho normal. De repente a esposa de Gileade também tem outros filhos que são mais novos, e agora então Gileade já está velho e morre. E mais ou menos com 17 anos de idade é quando seu pai morre. E ele já estava pronto para assumir a herança do pai, quando a sua mãe, que nunca engoliu aquela traição, junto com os filhos naturais, digamos assim, da mãe e do pai, fazem ali, armam para expulsar Jefté da família. Primeiro porque ele era filho de uma prostituta e não aceitavam aquilo. E segundo porque eles não queriam abrir mão do dinheiro, da herança, que era direito dele como primogênito. Ok? Estão comigo aí até aqui? E aí expulsam ele de lá sem nada. Agora ele não tinha mais o pai para protegê-lo, ele não tinha mais o amor do pai para protegê-lo, ele não tinha mais o cuidado do pai para protegê-lo, ele era expulso igual um cachorro, jogado para fora. E os anciões da cidade, ele procura os anciões da cidade para buscar justiça, porque a lei de Moisés dizia que sim, ele tinha o direito, ele era o primogênito, independente da situação de como ele nasceu, mas os anciões fazem vista grossa e expulsam ele da cidade também, igual um cachorro, como a sua própria família. E ele então tem que ir para essa cidade chamada Tobi. E lá era um lugar onde só os refugiados, os bandidos, pessoas de mau caráter estavam. Ele chega naquele lugar e a Bíblia diz que ele se faz líder deles, porque a Bíblia diz que apesar da origem dele, ele tinha alguns valores. Ele era corajoso, ele era valente.
E mais do que isso, nós vamos ver que ele era líder, porque poucos dias que ele se envolve com aqueles homens desorganizados, totalmente destruídos, ele faz daqueles homens um exército para ele, ele se faz líder daqueles homens. Então, ele era uma pessoa que foi rejeitada, ele era uma pessoa que passou por situações difíceis na sua vida, mas ele tinha valores. Eu queria que você ficasse com essa história aí na sua mente, porque essa história ela vai nos mostrar como que Deus faz nas nossas vidas, como que Deus promove viradas, porque foi exatamente estes valores que não foram levados em conta quando ele foi expulso lá da sua casa, quando ele foi expulso da sua cidade. Não foram levados em conta. Não, mas esse menino é filho de uma prostituta, mas ele é corajoso, mas ele é valente, mas ele é inteligente, mas ele é líder, mas ele é bom caráter. A sua mãe pode ter sido uma prostituta, mas o seu pai o honrou. Olha, ele tem as características do seu pai. Não, nada disso foi levado em consideração. Ele foi expulso como um cachorro sarnento da sua casa. Mas apesar de não ter sido levado em consideração em nenhum momento os seus valores, foi exatamente isto que fez com que, em algum momento, eles lembrassem de Jefté. Foi exatamente isto. A Bíblia diz que os amonitas, se levantaram, veio uma guerra, veio uma situação. Pode ficar tranquilo que já foi 15 lá, eu acho que já é o suficiente. Se precisar mais alguém, ele chama. Aí, foi exatamente isto que ele foi lembrado. Ninguém lembrou dele. Precisamos de mais alguém. Sabe quando... Eu lembrei quando a gente ia escolher time de futebol na escola, na hora do recreio. Era 10 para cada lado, 7 para cada lado, tirava o par ou ímpar, aí 2 começavam a escolher os melhores, fulano para cá, Beltrano para lá, ciclano para cá, Beltrano para lá. Aí de repente acabava os bons, ficava só os ruins, mas tinha que completar os 7. Aí, tá, vem o fulano, vem você para cá, vem você. Aí não tinha nem nome, vem você. E o outro vai para lá, aí o gordinho vai para o outro lado, e o nerd para cá. Ele não era lembrado por causa de um número, ele era lembrado porque ele tinha qualidades. O que eu quero dizer para você é que todos nós temos qualidades. Todos nós. E essas qualidades, em algum momento, vão ser lembradas por Deus e pelas pessoas, e elas vão ser o gatilho para uma grande virada na nossa vida. Essas qualidades, elas vão florescer em 2022. Eu não sei qual é a qualidade que Deus te deu, mas Deus te deu qualidade. Deus te deu qualidade de fé. Deus te deu qualidade talvez para ministrar. Deus te deu qualidade para orar. Deus te deu qualidade para interceder. Deus te deu qualidade para cantar, para adorar. Eu não sei qual é o valor, as qualidades que te diferenciam, mas tem qualidades. E é exatamente essas qualidades que em 2022 vão ser lembradas e que vão ser o gatilho para uma grande virada na sua vida. E foi por isso que foram chamar eles. Não foi por causa dos olhos azuis de Jefté. Não, ele é valente, ele é líder. Procuraram em toda a nação. Quem é que tem essas qualidades? Não tem ninguém. Tem o filho da prostituta. Incrivelmente, aquele infeliz é corajoso. Incrivelmente, ele é valente. E ele é líder. E nós precisamos exatamente de um homem assim, senão nós vamos ser destruídos pelo inimigo. Então, vamos fazer uma comitiva e vamos lá falar com ele. Gente, eu queria que você prestasse atenção comigo. Em alguns momentos que Deus providencia viradas na nossa vida. Existem duas formas de nós vivermos uma virada.
Primeiro, aquela virada que nós tomamos a decisão de viver. Preste atenção nisto. A virada que nós decidimos. Não é aquela virada que Deus providencia sem a nossa vontade. É aquela que nós chegamos de um momento em que, quer saber de uma coisa? Eu não suporto mais a vida do jeito que está. Eu vou mudar a minha vida. Quer saber de uma coisa? Eu não vou viver da mesma maneira o próximo ano. Eu lembro até de momentos assim que eu cheguei a momentos que eu disse, eu vou mudar nisto. Acabou. Ah, mas eu não tenho essas qualidades, vou buscar ter. Ah, mas eu não tenho esse hábito, vou buscar ter, vou estudar, vou ler, não sei, mas para mim conquistar o que eu preciso conquistar, eu preciso de uma virada. Então eu tenho que mudar agora. Então eu decidi mudar. Eu decidi adquirir algumas coisas em conhecimento, em hábitos, para mim poder alcançar, para que eu pudesse alcançar aquilo que eu queria. Então, o primeiro tipo de virada que eu queria que a gente analisasse é aquela que a gente decide. E ela é importante. Sabe quem eu lembro aqui? Aquele filho pródigo. Né? Lembra da história do filho pródigo? Ali não foi Deus que decidiu virar a vida dele. Foi ele. Não foi um anjo que apareceu no chiqueiro. Oh! Uma luz no chiqueiro. Apareceu um anjo, eu estava comendo a comida dos porcos, e o anjo disse, que fazes tu aí, seu porcalhão? Volta para a casa do teu pai. Não, não, não. O texto é muito claro. Ele caiu em si. Ele diz assim, eu nem lembro como ele fala, caindo ele em si, disse, irei ter com meu pai, e vou pedir para ele me aceitar, nem que seja como empregado, porque o empregado na casa do meu pai vive muito melhor do que eu estou vivendo aqui. Eu não vou nem exigir que ele me receba como filho novamente. Eu irei ter com meu pai. E levantando-se, foi em direção ao pai. Então, aquilo não foi algo que Deus providenciou. Aquilo foi algo que ele, o rapaz que já tinha sofrido, que estava na lama, disse, quer saber de uma coisa? Chega! Não vou viver mais assim. Chega! Eu não vou viver mais assim. Eu vou mudar isto na minha vida. A partir de hoje, não vai ser mais desse jeito. E levantando-se, foi em direção à virada. Foi em direção à mudança. Então, essa primeira virada que nós precisamos ter, e que Deus espera da gente. Imagina que tudo que tiver que fazer de virada, Deus precisa fazer na nossa vida. Aí a gente ia ser um boneco. Hora de virar para a direita. Hora de virar para a esquerda. Deus não é um manipulador de gente. Ai, então eu vou ficar aqui até que Deus me vire. Tu não é panqueca? Fica virando um lado do outro. Deus providencia algumas viradas, mas a maioria das viradas, Deus espera que a gente tome a posição de virar. Estão comigo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Estou pregando para alguém aqui? Então vamos tomar vergonha na nossa cara e vamos virar no que a gente precisa virar. O que nós precisamos para tomar uma virada? Diga, motivação. Todos nós precisamos de motivação. O que é motivação? Motivo para entrar em ação. Um motivo forte o suficiente para fazer a gente se levantar e ir em direção a alguma coisa diferente. A maioria das pessoas não toma uma decisão, não se move por falta de uma motivação. E tem 3 coisas que motivam o ser humano, principais. Tem mais coisas, mas 3 principais. Presta atenção. Primeira motivação, não numa ordem aqui de valor, mas 3 coisas, tá? E tem uma aqui que é a mais forte, isso sim é uma ordem de valor. Recompensa.
Recompensa. O que eu vou ganhar com isto? Recompensa. Ai, eu nem penso. Eu penso. Eu penso. Eu penso em quanto que eu vou ganhar. Eu penso o que eu vou melhorar. Eu penso se eu vou ser salvo ou não. Eu penso. Ai, pastor, o senhor é muito materialista. Espiritualista também. Mas eu penso em recompensa. Nós somos motivados por recompensa. Se não tiver uma cenoura na frente, o burro não anda. A gente precisa de recompensa. Queira ou não queira, a recompensa, nem que seja a gente vai falar assim, tudo que eu queria era um muito obrigado. Mas já é recompensa. Você se move por uma recompensa, por um ato de gratidão. Nós precisamos de recompensa. Quem acha que não precisa de recompensa, está se enganando. Nós vivemos por recompensa. A recompensa é importante. Davi foi um homem de fé. Davi, a motivação principal dele foi a dor de ver um incircunciso ofendendo e humilhando todo um exército do Deus vivo. Mas tem mais ingredientes aí. Davi era menino, mas não era burro. O que mais vai ganhar quem derrubar o bicho lá? Não vai pagar impostos. Vai casar com a filha do rei. Vai morar no palácio. Não vai precisar trabalhar, mas pro resto da vida. Oh, glória! Para matar aquele pobre coitado, é tudo isso? Se eu já estava motivado na fé, agora estou motivado na fé e na recompensa. Ele pergunta, tanto que os irmãos dele chegam a acusar ele que ele só vai fazer aquilo por causa da recompensa. Lê lá o texto. Acho que ele é presunçoso. Você está fazendo isso porque você acha que vai ganhar um grande prêmio. Não era a principal motivação dele, mas foi uma das motivações. Segunda coisa que motiva o ser humano: resultado. Resultado. Nós somos motivados por resultados. Gente, imagina você fazer uma coisa a vida inteira e não ver resultado. Imagina você, sabe, enxugar gelo, como a gente fala, e não seca, o miserável não seca. Quanto mais você enxuga, mais molhado fica. Ninguém suporta fazer algo sem ver resultados. Nós queremos ver resultados. O ser humano é motivado por resultados. Se a gente alcança algo, aí a gente quer alcançar algo maior. Os resultados nos motivam para um novo desafio. Vamos voltar para Davi. Eu já matei um urso, eu já matei um leão, e agora vem esse gigante. Os resultados que eu tive me motivam para algo maior. Se ele não tivesse resultado, tomei um pau do urso, quase morri. Do leão, corri 6 quilômetros. Eu não vou com esse cara, não. Se o urso e o leão não eram tão inteligentes, esse gigante, não vou, não. Os resultados nos motivam, nos encorajam. Resultados, nós vamos ter resultados. Nós precisamos ter resultados. Não é só faturamento, é lucro real no final do ano. Seu patrimônio tem que estar maior no final de 2022. Sua intimidade com Deus tem que estar maior no final de 2022. Tua autoridade tem que estar maior no final de 2022. Nós precisamos ter um ano de resultados. E nós vamos ser motivados por causa de resultados. E a terceira motivação que nos motiva humana. Terceira motivação que nos motiva humana é a dor. A dor, gente. A dor. E essa é a maior motivação. Porque muitas vezes a gente sabe que se fizer algo vai ter resultado. Muitas vezes a gente sabe que se fizer algo a gente vai ter recompensa. Mas ainda assim, a gente simplesmente não faz. O que a gente precisa daí?
A dor. Olha, você vai para a academia todos os dias. Você vai ter resultados. Seu shape vai ficar. Você vai ter recompensa. Você vai ter mais energia para a vida, vai ter isso. Eu quero. Quem que não quer ter isso aí? Mas a gente não faz. Porque ir para a academia tem uma dor. É ruim. Dá um desespero quando dá. Você sabe que tem que ficar 1 hora em cima do aparelho, e tem 5 minutos e parece que já está 2 horas lá em cima. É uma agonia. É uma agonia. Eu já saio dolorido só de ir lá fazer a inscrição. Mas você imagina se alguém pegasse o seu filho, ou alguém que você ama, e botasse um revólver na cabeça assim, e mandasse um vídeo para você: estou aqui com seu filho, e vou ficar com ele durante 60 dias. E você sabe que é bandido e não é brincadeira. E você precisa ir na academia 60 dias. Senão ele morre. Está de brincadeira, não é sério. E vai ter olheiro vendo se você está fazendo o exercício certinho. Se você matar um exercício, cada exercício que você matar, vai uma orelha, vai um dedo do seu filho. Nossa, pastor, que coisa terrível. Meu irmão, você ia ser um atleta. Você ia fazer tudo, mas porque a dor é maior. E nós temos que pensar na dor. Como é que a gente faz? Quer ver uma dor? Terminar 2022 com aquela tua lista do projeto de vida toda fracassada. É uma dor. Que essa dor seja a sua motivação hoje, para começar. Daqui 5 anos, sua vida está exatamente igual. É uma dor. Aquilo que você quer conquistar, você não conquistou. Aquilo você não avançou. É uma dor. Então, muitas vezes, a maior motivação... Por que a gente tem aquele negócio? A gente só age quando a água chega no... Aonde que a água tem que chegar? No pescoço. Porque aí a dor é a maior motivação. Gente, vamos lá. Isto é o que faz a gente se motivar. Tente provocar uma dor, imaginar a dor de não acontecer e se motiva. E, pelo amor de Deus, entra em ação. Não em fevereiro nem em março, vamos começar agora. Vamos aproveitar essa virada e já começar forte, apertando no acelerador. Nós vamos começar forte aqui na igreja. Não reclama se tiver muito culto, não reclama se tiver muita música, não reclama se tiver muita oração, não reclama se tiver muita profecia, não reclama porque nós queremos resultados, nós queremos alcançar o sobrenatural, nós não queremos sofrer a dor de ficar parado, nós queremos mudar. Amém? Agora, quando Deus promove, quando a mudança, a virada, não vem interior nossa. Porque tem hora que Deus faz sem a gente providenciar. Não é sempre, mas às vezes Deus faz sempre. E tem 3 motivos que fazem com que Deus promova viradas na nossa vida sem a nossa participação. Quais são os 3 motivos? Primeiro motivo, colheita. Colheita. Em Atos 10, lá, o anjo aparece a Cornélio, que era um centurião romano, e diz assim: Cornélio, as tuas ofertas e orações foram ouvidas. E eu estou enviando Pedro até a tua casa, para promover uma virada na sua vida, para te falar de uma salvação, que nem os judeus ainda não conhecem, mas você vai conhecer primeiro. Caramba! Ele não sabia o que ele estava fazendo, ele queria agradar a Deus, ele estava ofertando, ele estava semeando. Meu irmão, vai semeando, vai ofertando, vai colocando oferta no altar, vai orando a Deus. Vai chegar um momento que essa jarra transborda. E quando essa jarra transbordar,
Deus vai fazer assim, ó, na sua vida. Ele vai promover uma virada. Ele vai dizer: quer saber de uma coisa? Olha o que eu vou fazer na tua empresa. Olha esse negócio que eu vou te dar. Olha essa conexão que eu vou te dar. As pessoas vão olhar para vocês, mesmo, rapaz, não estava matando cachorro a grito esses dias, estava, mas agora está. Olha onde é que ele está. Olha a empresa que ele está. Olha onde Deus colocou ele. Mas como isto? Mas eu conhecia ele. Não, você conhecia ele, mas você não conhecia as ofertas dele. Você não conhecia a semeadura dele. Você não conhecia o que ele fazia no secreto. Você não sabia quantas vezes ele não tinha, e ele tirou mais do que ele não tinha para semear no reino de Deus. Você não sabe as ofertas dele. Você está vendo agora a colheita dele. A colheita, ela é pública. As ofertas muitas vezes são secretas. Deus promove viradas na vida de pessoas por causa de ofertas. Não se surpreenda se de repente alguém muda a vida do dia para a noite do seu lado. Você não sabe o sacrifício de oração, de semente. A Bíblia diz que aquele que sai semeando e chorando, em algum momento voltará com os braços cheios de alegria da colheita. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a bonança, em um momento. Deus precisa só de um momento, sabe? A colheita é quando Deus, Ele não derrama assim de pingar, não. Ele dá parece aqueles baldão da Disney, lá daqueles parques aquáticos, sabe? Que você fica lá embaixo, que o pessoal fica esperando 5 minutos, enche o baldão e derrama na cabeça. Quem já foi naquele baldão, beleza. Eu vou lá embaixo daquele baldão profeticamente, e digo: Senhor, aqui é a tua bênção sobre mim. Eu não quero baldinho, eu não quero respingado, eu quero é baldão. Mas para encher baldão, tem que ter semente. Para encher baldão tem que ter semente. E às vezes a semente ela não aparece no outro dia. Às vezes você semeia de manhã, semeia de tarde, e não aparece nada, parece que não acontece nada. Eu continuo semeando, eu continuo semeando, eu continuo semeando, e parece que não acontece nada. E você olha para aquele baldão, ele nem se mexe. E aí, daqui a um pouco, você vê que começa uma criancinha a ir lá para baixo. Aí você vê e o baldão não se mexe, e não acontece nada. E você fica ali, daqui a um pouco você vai lá para baixo também, o baldão não se mexe. Mas quando o baldão se mexe, meu irmão, arranca até o short, segura o short. Segura o short que a água é forte. Quero profetizar baldão na sua vida. Amém? Quem quer tomar posse aí? Segura o short, levanta uma mão para cima, a outra segura aí a barra da calça, porque vai vir baldão na sua vida, porque tem semente semeada no secreto. Segunda coisa que Deus promove virada é por causa de justiça. 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 Simplesmente Deus olha para alguém que toma atitudes de justiça, porque a Bíblia diz assim que os olhos de Deus andam por sobre toda a terra, procurando alguém que seja justo, para que ele possa se manifestar com a sua justiça, o seu favor. Então Deus assim é como um radar, daqui a pouco ele para, o que é? O anjo está aqui, está aqui o relatório, olha só, olha aqui, ele abriu mão disto por amor a ti. Olha aqui, ele tomou a decisão mais difícil para ser fiel a ti. Rapaz, mas não é por nada que disparou esse alarme. Olha o currículo desse cara. Olha o currículo dela. A Bíblia diz no livro de Ruth que Noemi teve o seu marido, ela era da nação de Israel, o seu marido morreu, ainda na época de Juízes, no livro lá, na época de Juízes. E ela teve 2 filhos, e duas noras, acho que era Orfa o nome de uma, Orfa, negócio assim, e a outra era Ruth. E aí o que aconteceu? O marido morreu, e agora ela estava com os seus 2 filhos, e a desgraça não foi pouca não, infelizmente os seus 2 filhos morreram. Depois você lê o livro de Ruth,
E aí, só que essas mulheres não eram da tribo de Israel, eram de uma outra nação, que tinha outros deuses, outros costumes. Então agora você sabe o que é uma mulher sem marido, e você sabe o que é 3 mulheres sem marido naquela época. Eles não tinham mais esperança. E Noemi então ouve que Deus estava restaurando a sorte de Israel na terra dela. E ela então decide voltar para Israel, voltar para a sua terra, para o meio da sua parentela. Porque ela não tinha mais nada, ela não tinha mais esperança. Bom, a história é muito bacana. Então ela fala assim para as duas ali, ó, eu não tenho como sustentar vocês. Obrigado pela fidelidade. Olha, foi uma desgraça que aconteceu, não é culpa minha, mas aconteceu, vocês perderam o marido de vocês, eles não tiveram tempo de dar filho para vocês, o meu marido também morreu, e pronto, acabou. Então assim, voltem lá para a terra de vocês, eu estou voltando para a minha terra, eu não sei como é que vai ser o futuro. E a Bíblia diz que órfã, então diz, tá bom, tudo bem, e voltou. O texto diz que ela voltou para os seus deuses e voltou para a sua terra. Mas Ruth disse, não, eu não vou te deixar. Eu aprendi algo com você, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, eu vou caminhar junto com você, eu não posso abandonar o que eu aprendi com você. Mas eu não tenho nada para te dar, não importa. O teu Deus vai nos sustentar, o teu Deus não vai nos deixar assim, eu vou caminhar com você, eu vou estar junto com você, eu vou cuidar de você, nós vamos cuidar uma da outra, nós vamos andar, mas eu não tenho como te dar descendência. E ela disse, mas eu não posso abrir mão desse Deus que eu conheci. Ei, você sabe o que é isto? A Noemi estava dizendo assim, ei, olha assim, ó, vai se sustentar. Ela estava dizendo para aquelas mulheres, sabe qual que era a única forma daquelas mulheres se sustentar? Porque elas já tinham sido casadas, ninguém ia casar com elas de novo. Elas iam se prostituir. Elas iam voltar para a terra delas e iam ser prostitutas, ou prostitutas cultuais, que iam ficar na frente dos templos daqueles deuses se prostituindo, ou iam ficar na porta da cidade. Era a única forma daquelas mulheres se sustentar. Volta para a prostituição, vá dormir com vários homens por causa de dinheiro, se sustentem. Eu não tenho como. A questão ali não era social, a questão era de sobrevivência, de comida, de existência. E sabe o que Ruth disse? Eu não vou voltar, eu não vou me prostituir, eu não vou abrir mão da santidade que eu aprendi desse Deus, porque esse Deus fala de uma santidade que os meus deuses não falam, e não importa, nem que eu morra, eu não vou abrir mão, eu vou andar com você, teu Deus será meu Deus, teu Deus será meu Deus, teu povo será meu povo, tua lei será minha lei. E ela andou com Noemi, lindo, depois você lê lá. Ela chega lá na casa lá, era tempo de colheita, eles começam a pegar as migalhas da colheita lá atrás, e Deus olhou, e aquele radar, vê se tem alguém que está praticando justiça na terra, e o radar veio, que ele passa assim, de um segundo o radar passa, parece aquele radar que tem aqui o Tobler, que tem aqui na Flórida, daqui a pouco ele, o que foi? Uma menina, que menina? Ela é viúva, que ela é do meu povo? Não, não é do meu povo. Mas como assim? Justiça não é do meu povo? O que ela fez? Ela abriu mão da prostituição, ela abriu mão de se entregar para outro homem, ela abriu mão de... Ela quer o Senhor, ela quer ser restaurada, ela tem justiça nela, ela prefere morrer do que abrir mão do Senhor. Que isso? Como é que é o nome dela? Ruth. Quem eu tenho por perto? Bom, disponível Boaz. Meio feioso, mas é rico. Está meio passadinho na idade também, mas é um homem bom. Deixa comigo. Vou fazer Boaz se apaixonar por ela e vou fazer ela achar Boaz bonito. E Deus restaura a sorte. E Boaz toma ela por esposa, mesmo sendo estrangeira, e honra ela, e ela honra a sogra. Uma virada por causa da justiça. Parece que quando a gente toma atitude de justiça, Deus nunca vai fazer. Mas Deus não se esquece de nenhum detalhe, pastor. Em algum momento aquele radar vai parar na gente. Em algum momento aquele radar vai disparar. O que ele
ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Abriu mão daquele ganho por causa do Senhor. O que ela fez? O que ela fez? Abriu mão daquela proposta por causa do Senhor. O que ele fez? O que ele fez? Ele fez mais do que foi necessário para glorificar o teu nome. O que ele fez? O que ele fez? Deus não fica devendo nada a ninguém. E quando Ele acha alguém assim, como é que nós podemos fazer para providenciar uma virada na vida dele? E por último, para nós terminarmos essa palavra, Deus faz acontecer uma virada por colheita, por justiça e também por propósito. E de propósito, quando é por propósito, é cada virada. O duro é que tem umas que a gente não entende. Está lá José, com os irmãos. E aí, galera? Vamos jogar futebol hoje? Não, temos que trabalhar. Vamos matar o José? Cara, do nada, assim, tu está querendo matar ele. Hoje eu amanheci dentro de uma vontade de matar o José. Tá, mas assim, tu está com essa ideia assim, não, amanheci, vou matar ele. E quem é que botou essa ideia na tua cabeça? Ele não sabe, mas Deus colocou. Deus colocou na cabeça dos irmãos a ideia de matar o José. E o José está lá com a túnica dele. E aí, vamos jogar como é que é o nome? Pickleball? Vamos não sei o quê? Não, eu não aguento mais ele convidar a gente para ficar jogando coisa. Eu vou matar esse cara. E eles combinam, e vão matar. Não vão matar, não vamos jogar ele vamos vender como escravo. Bom, a história é longa. De irmão querido, escravo. Quem providenciou a virada? Não, fala a verdade. Quem providenciou essa virada? Pastor, mas essa virada eu não quero, não. Mas às vezes virada por propósito nem sempre é a que a gente espera. Virada por propósito, às vezes Deus nos tira de um lugar de conforto para um lugar que a gente não conhece. De um lugar que a gente acha que está bem, para um lugar que a gente pensa que é pior. Mas quando é de Deus, toda virada leva a um propósito glorioso. De lá, José eu acho que foi a panqueca mais virada da Bíblia. Porque ele foi virado para escravo. Virado para ser funcionário de uma casa de um homem rico, ganhava bem, começou a comer bem, virada de novo para a cadeia agora, e da cadeia, a definitiva virada para o segundo maior no reino do Egito. Pensa num cara especialista em virada. E Deus providenciou todas elas por causa de um propósito. Deus deu um sonho. Você está ali e toda a sua família se curva diante de você. E ele estava pronto. Ele sabia que era um propósito. E às vezes o propósito vai demandar várias viradas. Quando a gente começa a acostumar de um jeito, Deus tchá. Aí quando a gente começa a ficar confortável de um jeito, Deus tchá. E quando a gente começa achando que agora é a hora, agora nós estamos por cima da carne seca, tchá, de novo. Vem para cá, Mateus. Quando você acha que vai ser somente um cantor, Deus vai fazer você ser um grande pregador. Quando você ficar confortável como um grande pregador, Deus vai te fazer um grande evangelista para as nações. Quando a gente acha que achou o nosso ministério, Deus nos leva para fazer outra coisa nova. Fique em pé. Eu quero ser a panqueca do Senhor. A parte importante é que Ele não faz panqueca como eu. Porque eu deixo queimar. Tem um texto bíblico que eu acho que é Efraim, né? A nação de Efraim. Eu não lembro qual que é o livro que fala, mas Deus diz assim, Efraim, para uma das nações, tu é um pão que não foi virado. Tu é uma panqueca que não foi virada. Sabe o que acontece com a panqueca quando não é virada? Queima do lado e fica cru do outro. Nós precisamos ser viradas para poder ser usado por Deus. Senão a gente fica queimada de um lado e cru do outro.
e não pode ser usado. Deus vai providenciar viradas, e não se assustem com as viradas de Deus. Não se assustem, nem se espante, eu serei contigo como fui com Moisés. Foi a palavra que ele falou para Josué. Não te espantes, não se assustes. Eu sou um Deus que providencio viradas por causa do propósito. Porque eu sei o que eu tenho contigo, os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. A minha mente é mais alta que a sua mente. Os meus caminhos são mais retos que os teus caminhos. A única coisa que nós precisamos saber é que aquelas viradas que nós precisamos tomar, nós temos que tomar. A única coisa que a gente precisa saber é que nós não podemos deixar de semear. Semeia de manhã, semeia de tarde, tu não sabes qual é que vai produzir colheitas, se é a de manhã, de tarde, ou ambas. Diz a palavra, não retires a tua mão de semear, porque uma hora o baldão vira. Uma hora o baldão vira. E quando o baldão vira, meu irmão, segura o cós da calça, porque é forte. Não abra mão de ser justo, mesmo quando as propostas te levam, talvez, a uma posição que talvez as pessoas dizem, você é louco, por que você está se santificando? Não abra mão de ser justo, faça como Jó, quando a própria mulher dele, e eu não a culpo, porque ver alguém sofrendo o que você ama, às vezes faz a gente pensar e falar besteira, e ela disse, o homem, pelo amor de Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque ela não suportava mais ver o sofrimento de Jó. Não estou a culpando, porque a gente não tem noção o que é o desespero humano de ver alguém sofrendo, no nível que Jó estava sofrendo. E ele diz, louca, não, assim Deus quis. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Eu não vou amaldiçoar o meu Deus. A única coisa que eu tenho é a minha fé, eu não vou abrir mão dela. A única coisa que eu tenho é a minha justiça, eu não vou abrir mão dela. É a justiça que não é minha, mas é a justiça que Ele me capacita a ter. Eu quero ser justo, eu quero que Ele me capacite a ser justo. E o radar de Deus, em um momento, virou sobre Jó. E disparou, o que aconteceu? O diabo não conseguiu dobrar ele. Ah, é? Então vamos providenciar uma virada. O que ele perdeu? Família, deu o dobro. O que ele perdeu? Finanças, deu o dobro. O que ele perdeu? Saúde, deu o dobro. O que ele perdeu? Tudo que Jó perdeu, Deus deu a ele o dobro.